Nós vamos, nesta noite, encerrar uma conversa iniciada há 2 semanas atrás, quando nós partimos do enredo do tema desse livro que se transformou em filme, agora no mês de abril, A Cabana. Só para a gente ter uma ideia aqui, quantas pessoas leram o livro A Cabana? Ok, um bom número de pessoas. Quantos aqui já assistiram o filme A Cabana? Ok, então a maioria das pessoas aqui sabe do que se trata o filme. Apenas para situar você que não assistiu o filme ou não leu o livro, ele conta a história de um sujeito chamado Mackenzie, um religioso praticante, porém não fervoroso, que ia à igreja pela família. Você conhece muito bem essa história. Alguns homens são bastante assim, voltados ao trabalho, voltados à realização, mas pouco lidando com a importância de cultivar a sua espiritualidade com profundidade. Durante uma viagem de férias, esse Mac foi alvo de uma tragédia. A sua filha, Missy, foi sequestrada e violentamente morta. Aconteceu o grande pesadelo de qualquer pai, perder uma filha, e uma filha numa situação tão dramática e tão violenta. Imediatamente, a fragilidade da fé de Mackenzie acusou o golpe e ele entrou numa profunda crise interior. É o que acontece com gente que não nutre uma espiritualidade consistente. Quando tudo vai bem também a vida interior. Mas quando os problemas que vêm de fora atacam o coração, a vida, a família, então se perde a estabilidade e muitas vezes acaba perdendo o próprio coração e a própria alma. Até que um dia ele recebeu uma carta assinada por Deus, convidando-o para um encontro na fatídica cabana onde aconteceu aquela grande tragédia, o assassinato da sua filha Missy. Ele foi até aquele lugar e daquela cabana do medo, Mac foi levado a uma outra cabana onde teve um encontro surpreendente com Deus, ou melhor, com as 3 pessoas da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Durante alguns dias, Mac pôde provar do amor de Deus por sua vida e da graça que alivia o sofrimento. Com base nessa história, nós extraímos alguns temas que nos ajudaram a dialogar sobre algumas realidades da fé cristã. Em primeiro lugar, nós dialogamos aqui sobre a natureza de Deus. Em segundo lugar, conversamos sobre o diálogo do sofrimento. E hoje nós vamos conversar sobre um outro tema que emerge desse livro e desse filme, que é o tema do perdão. Nós vamos conversar sobre o perdão. Na página de número 208 desse livro, há um diálogo muito interessante que ajuda a gente a entrar, a mergulhar nessa história, a necessidade do perdão. Papai diz assim: hoje estamos na trilha da cura para encerrar essa parte da sua jornada, Mac. Não só para você, mas para outras pessoas também. Hoje vamos jogar uma pedra grande no lago e as ondulações vão chegar a lugares que você nem imagina. Você sabe o que eu quero, não sabe? Mac responde: papai. Ele disse chorando: como posso perdoar aquele desgraçado, e a expressão no livro é uma expressão um pouquinho mais forte do que essa, que matou a minha filha Missy? Se ele estivesse aqui hoje, não sei o que eu faria. Sei que não é certo, mas o que eu quero é feri-lo como ele me feriu. Se eu não puder ter justiça, ainda quero vingança. Deus Pai responde para ele dizendo: Mac, perdoar este homem é entregá-lo a mim e permitir que eu o redima. Mac intervém: redimi-lo? Não quero que você o redima, quero que o machuque, castigue, mande ele para o inferno.
Estou travado, papai. Simplesmente não posso esquecer o que ele fez. Posso? Papai responde: perdoar não significa esquecer, Mac. Significa soltar a garganta de outra pessoa. Vamos ler juntos essa última frase? Perdoar não significa esquecer, Mac. Significa soltar a garganta de uma outra pessoa. Perdoar significa soltar a garganta de uma outra pessoa. Você tem segurado a garganta de quem? Nos últimos anos, quem são as pessoas que cruzaram o teu caminho e te desbaratinaram? Te deixaram nervoso, nervosa, com raiva, com ira, que conseguiram extrair de você o pior que você tem dentro de você. Quem são essas pessoas? Perdoar não significa esquecer. Significa soltar a garganta de uma outra pessoa. Você está disposto a perdoar? Como esse tema é difícil, não é verdade? A nossa primeira resistência ao tema reside na tendência de nos colocarmos na posição de vítima. Sempre que a gente ouve a palavra perdão, nós vamos refletir sobre perdão. Nós já nos armamos, nós já nos blindamos imediatamente, porque nós nos colocamos na posição de vítima. É difícil alguém que se vê imediatamente, sem refletir antes, na posição daquele que precisa do perdão. A gente sempre se vê como vítima. Aprender a perdoar é a única maneira de construir relacionamentos duradouros com pessoas imperfeitas. Por que é que a gente precisa perdoar? Porque não existe nenhuma pessoa ao nosso redor que seja perfeita e que tenha condições de se relacionar com a gente de tal maneira que tudo seja um mar de rosas. Isso não existe na relação conjugal. Isso não existe na relação com os nossos amigos. Isso não existe com aqueles com os quais a gente trabalha no ambiente profissional. Todos somos imperfeitos. E se não houver disposição no nosso coração de perdoar todo e qualquer tipo de relacionamento, ouça bem isso, todo e qualquer tipo de relacionamento será absolutamente inviável para a gente. Se perdoar nos parece uma tarefa difícil demais, imagine viver num mundo onde nenhuma falha é redimida. Esse mundo é um mundo difícil demais. Esse mundo é um mundo maluco demais. Você imagina você sentar na mesa, na hora da refeição, e a cada palavra que você diz, a sua esposa vem trazendo das mangas as mágoas, as amarguras, os rancores, as coisas ruins que você fez no passado. Que tipo de refeição você consegue ter? Se no teu ambiente de trabalho, no meio de uma discussão, imediatamente, no meio de uma conversa normal, o pessoal começa a tirar as coisas que você fez do passado da manga, jogando na sua cara, que tipo de alegria você vai ter em trabalhar? Que tipo de mundo a gente vai construir se a gente construir esse mundo sem a disposição de perdoar? Eu não consigo chamar esse mundo de outra coisa a não ser de inferno. O nosso mundo seria um inferno se a gente não perdoasse. Talvez seja por isso que a vida de alguns de nós seja um inferno. Porque a gente vai amargurando, a gente vai se ressentindo e a gente não vai dando os passos que a gente precisa dar para perdoar aqueles que nos atravessaram. E a gente também procura não dar os passos para pedir perdão àqueles a quem a gente tem magoado ao longo da vida. Por que perdoar alguém é tão difícil? Não podia ser mais simples. É difícil porque perdoar é um movimento contra a natureza corrompida pelo pecado. A Bíblia nos conta que nós fomos criados por Deus de maneira absolutamente perfeita, para amar.
Mas quando nós nos distanciamos de Deus, nós nos corrompemos por dentro. E a gente maltrata, a gente magoa, como algo que é fruto da nossa própria natureza. Há um sujeito chamado W.H. Auden, poeta e crítico inglês, que diz algo nessa direção. Todos nós já sabemos o que todo escolar aprende. Quem é alvo do mal, com o mal vai revidar. Essa é a lógica mais comum dentro da nossa sociedade. Bateu, levou. Se alguém veio com determinada potência para cima de mim, vai levar numa potência superior, porque eu não admito que alguém se mova na minha direção e fale comigo desse jeito. Não levo desaforo para casa. Perdoar é difícil porque é um movimento contra a nossa natureza corrompida pelo pecado. Em segundo lugar, porque perdoar é um movimento contra o nosso senso de autoproteção. Sabe aquela história assim, da gente dizer: mas se eu não tomar conta de mim, quem vai tomar conta de mim? Se eu não assumir a minha própria defesa, quem vai fazê-lo? É como se perdoar fosse dar a cara para um outro tapa, fosse como abrir as portas para um verdadeiro desastre na minha própria vida. Philip Yancey, em Maravilhosa Graça, um livro maravilhoso, recomendo para você, diz assim: por trás de cada ato de perdão jaz uma ferida de traição, e a dor de ser traído não se desvanece facilmente. A dor de ser traído, a dor de ser desprezado, a dor de ser não querido, a dor de ser expulso, tudo isso faz com que a gente acumule alguns sentimentos tão ruins que a gente tem dificuldade até mesmo de contar para a pessoa mais íntima que a gente tem próximo da gente. Em terceiro lugar, porque perdoar é um movimento contra o nosso próprio senso de justiça. Já se apegou pensando assim? Não é justo eu perdoar. Porque se eu levei e foi pancada, por que eu vou retribuir com o bem? Não é lógico. Não é justo. Immanuel Kant, filósofo alemão, pensava assim também. Certa vez ele disse: uma pessoa só deve ser perdoada quando merece. E aí está difícil de rolar perdão, né? Porque quando a gente é atacado, quando a gente é ferido de verdade, fica difícil da gente arrumar razões no outro para oferecer aquilo que Deus pede que a gente lhe dê, o perdão. Mas se perdoar é tão difícil assim, por que é que a gente precisa perdoar? Por quê? Uma primeira dica: porque o perdão gera no interior de quem o oferece benefícios libertadores. O primeiro beneficiário dessa história do perdão não é a pessoa que recebe o nosso perdão, guarde isso, não é. O primeiro beneficiado, e talvez o único beneficiado nessa história, sejamos nós. Quem diz isso é esse sujeito chamado Lewis Smedes, que se especializou nessa história de refletir sobre o perdão. Ele é um escritor cristão que certa vez disse assim: a primeira e geralmente a única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro, e então descobrimos que o prisioneiro que libertamos éramos nós. Está aí você pensando: não, mas essa pessoa especificamente, eu não vou perdoar, essa não sai da prisão. E enquanto você está nutrindo esse sentimento de amargura, enquanto você está vivendo como um verdadeiro carcereiro, dizendo você não vai sair da prisão, essa outra pessoa sabe onde é que ela está? Está jantando no Bumbu. Está passeando no shopping. Está tomando chopinho, vinho com os amigos. E você achando que, na verdade, você está aprisionando a pessoa com
com essa sua indisposição de perdoar. A primeira e geralmente única pessoa a ser curada com o perdão é aquele que perdoa. É aquele que perdoa. Em segundo lugar, nós devemos perdoar porque o perdão tem poder para dissipar intrigas, muitas delas tolas e desnecessárias. Se a gente fizer uma avaliação, passar um pente fino aí nos nossos relacionamentos dos últimos anos, fala a verdade, vai. Quantas amizades a gente não perdeu por bobagem? Por bobagem que, se a gente tivesse relevado, se a gente tivesse passado por cima, se a gente tivesse sentado para conversar, a amizade não tinha quebrado. Você continuaria tendo amigos. E hoje você sofre a ausência de algumas pessoas, assim como eu, por conta de coração duro e indisposição para relevar e perdoar. Gabriel Garcia Marques, autor de Amor em um Mundo de Cólera, diz assim: mesmo depois que ficaram idosos e flácidos, tinham muito cuidado em não errar no assunto, pois feridas não cicatrizadas podem começar a sangrar como se tivessem sido infligidas ontem. Tem problemas que aconteceram comigo e com você há anos atrás. E a gente começa a conversar sobre esse assunto e imediatamente emerge no nosso coração a lembrança dessas coisas, como se elas estivessem sangrando pela primeira vez agora, nesse momento. Por quê? Pela nossa falta de jeito em tratar aquilo que precisava ser tratado de maneira séria ao longo dos últimos anos, e isso não aconteceu. Por último, porque o perdão é o único remédio contra as situações inevitáveis e irreversíveis. O único remédio contra as situações inevitáveis e irreversíveis. Hannah Arendt era uma judia que foi perseguida por Hitler e depois daquele tempo de horrores ela decidiu escrever e refletir sobre a dinâmica do perdão. Ela não tinha uma outra alternativa. O que fazer a respeito de um homem tão mau e cruel como Hitler, que fez o que fez contra os judeus? Ele morreu, não tem como conversar, não tem como vingar, não tem como fazer absolutamente nada. O mal foi estabelecido, pronto e acabou. A questão é o que nós vamos fazer do que fizeram com a gente nos momentos do passado. Ela diz assim: o único remédio para a inevitabilidade da história é o perdão. Caso contrário, continuamos presos na embaraçosa situação da irreversibilidade. Um pastor que de vez em quando eu cito aqui para vocês, chamado Mark Driscoll, que atualmente se encontra numa igreja diferente dessa citada aqui, Mars Hill Church, fez uma mensagem para trazer algumas informações interessantes sobre o que não é perdão. Ele diz que perdoar não é aprovar ou diminuir a ofensa. Perdoar não é permitir a ofensa livremente. Perdoar não é negar a existência do erro. Perdoar não é esperar um pedido de perdão. Perdoar não é esquecer o que foi feito. Perdoar não é parar de sentir dor. Perdoar não acontece só uma vez. Perdoar não é negligenciar a justiça. Perdoar não é sinônimo de confiar novamente. Perdoar não é sinônimo de reconciliação. E por que não é sinônimo de reconciliação? Porque o perdão depende de um. A reconciliação depende dos dois. Eu não tenho como sozinho reestabelecer um relacionamento. Eu tenho como perdoar as falhas que me foram feitas e pedir perdão por aquelas que eu cometi ao longo da minha vida. O que é perdão, então? A palavra latina é pardonum, que significa literalmente através do dano. Perdoar é assumir o mal que me foi feito e parar de atribuir a minha dor àquele que se moveu maldosamente contra mim.
através do dano. Há 2 semanas atrás nós conversamos nos grupos pequenos sobre uma parábola que nos remete à importância do perdão. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão para que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Essa história acontece exatamente dentro de um contexto todo especial, quando um dos apóstolos, chamado Pedro, chega para Jesus e pergunta: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. E então Jesus diz a ele: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Por que Pedro demonstra tanta preocupação com o número de vezes que ele deveria perdoar aqueles que o feriram? Existem pelo menos 2 possibilidades para responder essa pergunta. A primeira delas é porque o hábito de Jesus em perdoar os pecadores e conviver com eles podia ser algo muitas vezes constrangedor. Se você imagina um Jesus caminhando por aí apenas com os bonzinhos, apenas com os justos, apenas com aqueles de uma moral ilibada, você tem uma imagem deturpada de Jesus na sua mente. Se Jesus tinha problema com alguém ao longo da sua caminhada, Jesus tinha problema exatamente com esse tipo de pessoa. Porque eles tinham dificuldade de aceitar a sua maldade, os seus pecados. Mas quando Jesus olhava alguém que era desgraçado aos olhos da sociedade, e ele percebia verdadeiro arrependimento no coração dessas pessoas, e imediatamente ele assumia essas pessoas dentro do seu grupo de discípulos, sem se preocupar com o que as pessoas diriam a respeito da sua postura. Mas os discípulos, em algum momento, poderiam ter ficado preocupados com isso. O que será que as pessoas vão dizer acerca de você e do nosso grupo se tais pessoas andarem com a gente? Às vezes eu percebo esse tipo de preocupação dentro de algumas igrejas, né? Como se nós tivéssemos que tirar todas as pessoas complicadas e difíceis para então termos uma comunidade cristã séria. Teve inclusive uma vez, depois de um domingo como esse, que uma pessoa me procurou e disse: Renato, muito legal conhecer aqui a comunidade, parece que eu encontrei uma igreja séria, parece que eu encontrei uma igreja madura, uma igreja que dá para botar fé, com gente boa, com gente firme. Eu disse para ele: rapaz, é a primeira vez que você está vindo aqui? Ele disse: é. Eu falei: deu para perceber. Porque você não conhece ninguém aqui dentro para fazer essa afirmação, rapaz. Se você passar um mês aqui dentro, você vai perceber como tem gente complicada aqui dentro. A começar de mim mesmo. Você não sabe como eu sou complicado, rapaz. Aqui você tem gente infiel. Aqui você tem gente mentirosa. Aqui você tem gente maldosa que não consegue perdoar. Se você passar um mês aqui dentro dessa igreja, você sai correndo. Eu não preciso nem contar para você que esse sujeito nunca mais apareceu na comunidade, né? Uma comunidade cristã não é um lugar de pessoas sem um histórico de problema.
Uma comunidade cristã é justamente o lugar de pessoas que passaram por problemas, que fizeram bobagem ao longo da vida, mas que por isso mesmo aceitam a necessidade de se encontrarem com um Salvador, que por elas morra numa cruz e pague a dívida que elas deveriam pagar. Mas uma outra possibilidade de compreender essa história é porque Pedro, ao afirmar sua disposição de perdoar 7 vezes, estaria tentando sensibilizar Jesus com a sua indulgência. Eu devo perdoar aqueles que estão por perto de mim 7 vezes. 7 para o judeu, número da perfeição. Seria como se ele estivesse tentando ganhar alguns pontinhos com Jesus. E aí Jesus quebra as pernas dele, dizendo, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Essa história da gente limitar a quantidade de vezes tem a ver com o nosso desejo de mostrar para Deus que nós somos melhores do que na verdade nós somos. Nós queremos determinar o limite do exercício do perdão, por quê? Porque este limite favorece a tranquilidade moral que os religiosos tanto almejam. São 7, então já perdoei. Depois disso, eu ganho o direito de extravasar os meus próprios instintos selvagens e de revidar a quem quer que seja com a minha voracidade, com as minhas palavras duras, com o meu jeito ríspido de ser. Esta parábola que a gente acabou de ler ensina sobre a importância do exercício do perdão. E ela ensina que esse exercício do perdão é possível quando nós aceitamos Deus como modelo fundamental para a construção da nossa humanidade. No começo da parábola, no versículo 23, Jesus diz assim, o texto diz assim, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. A parábola começa com Jesus nos apontando Deus como modelo daquele que perdoa, para então dizer como nós devemos nos comportar. Mas é curioso, algumas pessoas costumam dizer assim, Deus é Deus, nós somos humanos. Deus é divino, Deus é santo, Deus é bondoso, Deus é poderoso, Ele ama incondicionalmente, mas a gente não, nós somos imortais, imperfeitos. Mas Jesus usa exatamente a relação com o Pai como aquilo que deve determinar aquilo que nós somos. De fato, existe um abismo entre aquilo que Deus é e nós somos agora. Mas isso não deve nos fazer descansar na posição em que nós estamos. Nós devemos aprender a viver e a reagir como Ele. Algumas considerações. Enquanto reclamamos o direito de revidar aqueles que nos feriram, somos como o restante dos animais que definem a sua identidade a partir das suas reações instintivas. Me mordeu? Eu mordo também. Me deu uma pescoçada? Eu dou uma pescoçada também. Quem é que vive assim? Os animais. Todos os animais vivem assim. E o que é que nós temos de especial para viver de maneira diferente? Primeiro, nós somos seres humanos criados à imagem de Deus. Nós temos a capacidade de refletir e de dizer não. Os animais não têm. Nós temos. E mais do que isso, aqueles que se achegaram a Jesus têm dentro do seu coração o Espírito Santo que funciona com o seu poder, nos habilitando para perdoar aqueles que nos feriram. Ao passarmos a considerar a relação com Deus como algo fundamental para a construção da nossa identidade, o exemplo dele corrige as nossas imperfeições instintivas. Se nós estamos aqui é porque queremos que Deus nos corrija, que Ele dissipe do nosso coração aquelas partes podres que têm feito com que os nossos relacionamentos não sejam bem-sucedidos. Ao invés de olhar apenas para aquele que o feriu, lembre-se de, no momento da ofensa e ao longo dos anos, de olhar para o Senhor. Se você olhar para o Senhor, as condições para o perdão vão surgir de uma maneira muito melhor. O perdão vai ser algo possível e algo libertador para você.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, disse Jesus, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aprendam de mim, façam como eu faço. A segunda lição que a gente aprende nesta parábola sobre o exercício do perdão é que ele é possível quando nos deixamos constranger pelo perdão oferecido a nós pelo Deus dos céus. Quando começou o acerto, diz o texto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Uma situação extremamente complicada. Alguém que devia uma quantidade enorme de prata, uma quantidade impagável, um valor altíssimo. E diante dessa constatação, resta a esse sujeito humilhar-se completamente diante daquele a quem ele devia. Então ele se prostra, humilde, constrangido. Todas as vezes que a gente traz à tona a consciência do quanto nós somos devedores diante de Deus e do tamanho do perdão que Ele derrama sobre as nossas vidas mediante o sacrifício de Jesus, essa lembrança faz com que o nosso coração fique mais maleável para perdoar aqueles que estão por perto e têm feito mal para a gente também. A indisposição pré-estabelecida de não perdoar muitas vezes tem origem na ausência de uma experiência regular de arrependimento e perdão aos pés de Jesus. Existem pessoas que oram, agradecem a Deus, fazem os seus pedidos, mas que pouco usam a oração como um instrumento de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Quem não tem essa prática tende a um coração mais endurecido, tende a um coração mais rígido para o perdão. Por quê? Porque falta a eles uma consciência intrínseca, essencial e interior da consciência do pecado e do quanto Deus foi grande perdoador para nos acolher em graça. Mas ter a experiência com o perdão de Deus não garante que o mesmo será passado adiante. Uma decisão precisa ser tomada e esta decisão evidenciará um novo paradigma. É preciso criar um hábito de perdoar. Orar nos ajuda a ganhar a consciência de que a gente precisa fazer isso. Mas sempre um passo precisa ser dado. Sempre um passo de coragem, sempre um movimento de fé, um fardo que nós devemos carregar como discípulos de Cristo. Um fardo que é bem mais leve do que aquele fardo que a gente gosta de carregar, chamado de amargura, chamado de ressentimento. Em terceiro lugar, esta parábola nos ensina que o exercício do perdão é possível quando cultivamos o devido temor perante o Deus que é amor, mas também é justo juiz. Temor, é isso que a parábola tende a nos ensinar. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de nós, ou se cada um de vocês, não perdoar de coração a seu irmão. Essa parábola foi contada por Jesus não para gerar medo de Deus e do que Ele vai fazer conosco se não perdoarmos, mas para gerar temor no nosso coração. Porque, via de regra, pessoas que resistem ao perdão se tornam opressores do outro. E quando nós nos tornamos opressores do outro, Deus nos trata como pessoas más.
Deus nos trata como pessoas que precisam ser resistidas no seu mal. E por vezes o que acontece com a gente é uma disciplina dura e pesada para que a gente cresça, para que a gente pare, para que a gente seja contido no nosso próprio mal. Não são poucas as pessoas que imaginam Deus como um velhinho que é praticamente incapaz de se rebelar contra as nossas falhas e imperfeições, pois na parábola contada por Jesus, ele se ira. Ele se ira quando nós não somos graciosos, como ele foi gracioso com a gente. Faz tempo que você não conversa com Deus sobre as suas falhas, faz tempo que você não para refletir no tamanho do perdão de Deus, que teve que pegar o próprio filho e massacrá-lo numa cruz por tua causa, por minha causa. Alguém precisou morrer para que nós estivéssemos aqui hoje. Alguém precisou ser morto para que as nossas orações fossem atendidas. O meu e o seu pecado não são pequenos, as nossas falhas não são triviais, nós não somos melhores do que aqueles que nos feriram. E o nosso pecado tem sido perdoado por Cristo regularmente, mediante o sacrifício dele na cruz. Por que não fazermos o mesmo com aqueles que têm nos ofendido também? É exatamente o temor a um Deus que tem o direito de requerer de mim o pagamento dos meus pecados que me leva a perdoar como eu quero ser perdoado também. Foi exatamente por conta dessa reflexão que Jesus ensinou os seus discípulos a orar dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao longo dessa semana, faça das suas orações um canal aberto para reflexão acerca das suas imperfeições, do quanto você tem sido duro demasiadamente para com as pessoas que convivem com você. Também um canal de confissão a Deus, dizendo: Deus, me perdoa pela minha maldade recorrente, pelo meu jeito que eu não consigo remediar. Arrependa-se nesse canal diante de Deus e aproprie-se nesse mesmo ambiente do perdão que Jesus oferece na cruz. Porque se você fizer desse exercício de espiritualidade uma prática, algo vai começar a acontecer no seu coração. E gradativamente perdoar algumas pessoas que aparentemente são imperdoáveis começará a ser algo menos digno de tabu. Segunda dica: ao longo dessa semana, considere a possibilidade de ir até aqueles que lhe feriram para lhes oferecer perdão. Que tal você ponderar acerca dessa ordem de Jesus? E da possibilidade de ir na direção. A ex-esposa, o ex-marido, o ex-sócio. Talvez essa pessoa não entenda absolutamente nada da sua palavra, do seu movimento ou das motivações que estão no teu coração, mas você sabe.
E dar esse passo vai libertar você. Vai libertar você. E por último, considere a possibilidade de pedir perdão àqueles a quem você, intencionalmente ou não, feriu. Você não é o único ferido na história. Ao longo da sua vida, você não é apenas vítima. Eu e você somos também agentes do mal. E a gente tem feito coisas, a gente tem dito coisas que precisam ser tratadas. Que tal a gente fazer dessa mensagem o desafio dessa semana? Arrisque. Se está difícil demais para você dar alguns desses passos, e você precisa conversar com alguém a respeito de uma situação específica, liga para mim, liga para o pastor Túlio, liga para um dos líderes de grupo da comunidade, pede oração, se prostra diante de Deus, mas não deixa passar essa oportunidade de passar limpo algumas histórias, para que você não tenha que desviar de ninguém mais quando cruzar com essas pessoas ao longo do caminho. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Coloque diante de Deus a sua necessidade, o seu problema intransponível, e peça a força dele para lidar com essa situação.